E chegou o momento do nosso encontro de todas as segundas-feiras com o professor Antônio Delfim Neto, nosso especialista em economia. Professor, a reforma tributária continua dando muito o que falar. A entrevista de ontem no Canal Livre, né, com um dos próceres do Ministério da Economia, foi bastante polêmica e eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa aí sobre as propostas que estão na mesa. Qual delas o senhor acha que tem mais viabilidade no Congresso Nacional? Porque é disso que se trata, né? Precisa passar pelo Congresso. Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, mesa. Bom dia ao Brasil. Eu, infelizmente, não assisti à exposição de ontem. É uma coisa lamentável. Mas eu acho que existe muita confusão ainda. Você tem 3 ou 4 propostas, todas elas com alguns problemas. Você tem as propostas do Raul e do API, que são propostas feitas por gente muito competente, que estudaram durante muitos anos, que têm muitas virtudes, têm alguns problemas. As duas, na minha opinião, têm problemas complicados, constitucionais. Você não pode misturar os impostos estaduais, municipais com os federais, porque isso viola na verdade, uma das cláusulas pétreas da Constituição, que é a independência das unidades subnacionais. Elas é que têm que fixar as suas tarifas. É evidente que isso poderia ser feito de tal forma que o federal fizesse e os aderissem. Mas isso é um problema importante. O segundo é o longo tempo de ajuste. Quer dizer, na proposta do Raul é 7, 10 anos. Na proposta do API é coisa de 10 anos para um pedaço e 50 anos para os outros. Eu acho difícil a gente imaginar que o Brasil, nos próximos 50 anos, vai seguir qualquer decisão que você tomar hoje. A terceira proposta é uma coisa completamente maluca, que é a tal lei, a tal o imposto sobre transações, que tem todos os defeitos do mundo. É a pior coisa possível. Isso colocaria o Brasil fora do mundo, na verdade. E tem uma proposta do IPEA inicial, que eu acho que ela se assenta em bases muito mais sólidas, que é uma proposta de um IVA dual, quer dizer, que é uma cópia do sistema canadense, que funciona bastante bem e que poderia, eventualmente, ser ampliada ainda um pouco mais. De forma que, na minha opinião, Zé, está tudo muito cru, está tudo ainda muito nebuloso do que nós poderemos fazer realmente numa reforma tributária. E eu volto a insistir, reforma tributária não é coisa para economista. Reforma tributária é coisa para tributarista. Nós não estamos vindo tributaristas. As reformas sempre foram feitas por grandes tributaristas. Professor, bom dia, a Thaís aqui. Bom Professor, dia, Thaís, como vai? Eu vou bem. Na sexta-feira, o governo enviou a proposta de orçamento ao Congresso Nacional e nós estamos encarando aí, certamente vamos passar o ano com a menor taxa de investimento público da história. E por mais que a gente esteja aí apoiando a transição de uma participação maior do setor privado e uma redução do tamanho do Estado na economia, especialmente naquilo em que ele é ineficiente, tem uma fase de transição que ninguém está bancando. E o investimento público seria relevante nesse momento, ele não poderia ter despencado, teria que ter sido uma coisa que o Estado vai saindo e a iniciativa privada vai chegando. Isso não aconteceu. Como é que o senhor está vendo esse quadro? Isso não prejudica em muito uma aceleração maior desse que está sendo o período de maior lentidão de retomada econômica no Brasil? Thaís, primeira coisa, o orçamento mostra a tragédia fiscal em que nós nos encontramos. O orçamento é 19 bilhões de reais. É 0,03 das despesas. E o equilíbrio exige
que o Congresso dê um cheque em branco para o Bolsonaro de 370 bilhões de reais para pagar despesas de custeio. A situação fiscal é dramática. De fato, existe uma deficiência de demanda, mas que não vai poder ser feita com investimento público, porque ele exigiria aumento ainda maior da dívida. O aumento de demanda vai ter que ser produzido por uma política de oferta, que é de concessões, de privatizações, de parcerias público-privadas, que devem ser feitas com urgência. Eu acho que o ministro Guedes deveria providenciar um sistema de fast track, entregar ao BNDES para que estas coisas pudessem sair em 2, 3, 4 meses. Se nós deixarmos as coisas andarem como estão, essas coisas vão levar 2 anos e a situação vai ficar muito pior. Não há a menor possibilidade de reduzir, de enfrentar esse problema da demanda, a não ser uma política de oferta, de privatização, concessões, participações público-privadas, feitas com urgência e com grande força. Não vai haver investimento. Não vai haver investimento, portanto, não vai haver crescimento. Pior, as perspectivas de exportação também não são tão brilhantes. De forma que nós temos que enfrentar esse problema com os nossos recursos. O mundo caminha por uma situação muito delicada. O Brasil tem uma vantagem, um mercado interno bastante sólido, com projetos de infraestrutura com taxas de retorno muito altas, e o mundo está vivendo taxa de juros negativa. De forma que, se soubermos aproveitar esse momento, se o Supremo der garantia jurídica, decidindo apenas no pleno, e se o Bolsonaro entender que as agências reguladoras têm que realmente ser independentes, não vai haver nenhum problema de financiamento. Nós voltaremos num prazo muito curto a uma melhoria da situação, a uma inversão do sinal em que estamos vivendo. Professor, qual é o futuro, Rafael? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafa. Qual é o futuro a curto e médio prazo que o senhor consegue enxergar para a Argentina, agora tentando impor controle à compra de dólar, semana passada pedindo mais tempo para pagar a dívida? O que é que vai acontecer por lá, hein? Deixa eu dizer, Rafael, a Argentina é um caso perdido. No caso, a diferença entre o Brasil e a Argentina é que o Brasil não se apaixona pelas amantes. O argentino não. De forma que eles não vão se livrar desse peronismo. Não tem como. A moeda deles é o dólar. Foi o que o Brasil teve a inteligência de impedir que acontecesse, mesmo nos momentos mais dramáticos, inventando as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, que estava sob nosso controle e dava para o brasileiro a garantia ainda maior do que o dólar, porque tinha taxa de juros positiva. De forma que a diferença entre o Brasil e a Argentina, no longo prazo, está nisto. O Brasil nunca perdeu a sua moeda, mesmo quando a inflação era de 2.000%. Você tinha uma âncora, que eram as obrigações ao RTN. O argentino, a sua âncora sempre foi o dólar. E é por isso que ele não tem saída. Está cada vez mais encrencado. Agora está fazendo um controle de capitais. Aliás, Rafael, isso é uma lição para a gente também. Mesmo o regime mais liberal do mundo não deve entregar o instrumento que é a possibilidade de fazer um controle de capitais em situações de emergência. Professor Antônio Delfim Neto, é o Pedro Campos, para encerrar aqui com o senhor. China e Estados Unidos começam a impor tarifas extras sobre produtos um do outro neste domingo, e mais um capítulo dessa guerra comercial que vai ter fim quando, hein, professor? Pedro, na verdade,
essa guerra é uma coisa insensata, porque começou com o Trump tendo razão. Na verdade, a China foi uma emanação da geopolítica americana. Ele deveria ter enfrentado a China na OMC, convocando todos os países a entenderem que a China abusou do direito de manipular a OMC. A China nunca foi uma economia de mercado. Ele cometeu um grave erro tentando enfrentar o chinês. Está apanhando seguramente muito. As reações chinesas são realmente cirúrgicas. Vão em cima do eleitorado do Trump.